Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre Escandinávia. Bom pessoal, o vídeo de hoje ele faz parte desses vídeos que a gente está adorando fazer, na verdade. Eu pessoalmente estou adorando debater, trazer esses debates a respeito de mudanças regionais que a gente tem observado no sistema internacional. Então, algumas questões que vêm mudando a realidade de alguns países. A gente já falou aqui sobre o Mediterrâneo Oriental, a gente já falou sobre a Europa Central, e hoje a gente pretende abordar algumas mudanças recentes que vêm acontecendo com relação aos países da Escandinávia, né? E aí acho que caberia a gente fazer algumas definições, né, que a gente poderia utilizar. Esse termo Escandinávia, na verdade, ele vem da Península da Escandinávia, que na verdade é aquela grande península que desce, né, do norte ao sul e que diz respeito mais ao desenvolvimento, né, assim, que hoje em dia é a sede, entre aspas, né, é a parte física onde existem os territórios dos países, de 3 países, daqueles que são considerados como países escandinavos, né? O norte da Finlândia, a Suécia e a Noruega como um todo, né? Mas esse termo Escandinávia, ele é um termo amplo, né? Assim como a gente pode falar, e geralmente a gente acaba falando de eslavos num sentido bem aberto, num sentido bem amplo, né? A gente fala de povos eslavos envolvendo desde croatas, eslovenos, eslovacos, até, enfim, até a discussão levando até a Rússia, né? Enfim, a gente tem uma série de divisões possíveis e isso também acontece de uma forma ou de outra com a Escandinávia. Porque um dos movimentos importantes que a gente vem observando de longa duração com relação à Escandinávia, inclusive, é a sua ampliação. Então, quando a gente usa esse termo, né, países escandinavos, normalmente a gente se refere aos países que fazem parte de uma organização chamada Conselho Nórdico. Essa é uma organização que reúne a Suécia, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca e também a Islândia, que é um conselho onde esses países se reúnem para harmonizar algumas políticas, para debater problemas comuns e criar um tipo de cooperação em termos políticos, econômicos, culturais e técnicos entre os países ali da região. O Conselho Nórdico, ele tem esse nome justamente em razão da autoidentificação desses 5 países, portanto, relembrando, né, Islândia, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, com relação à sua pertença a essa região mais ao norte da Europa. Acho que cabe aqui a gente pensar que essa divisão, ela é uma divisão que de uma forma ou de outra acaba se fortalecendo ao longo do século XX. Porque até então a gente ainda tem uma região ali no norte da Europa que não tem muito claro na sua cabeça se ela pertence a povos germânicos, né, se ela tem uma relação com povos mais ao norte, como os lapões, por exemplo, que são a população originária da região norte da Suécia, da Finlândia e da Noruega, né, ou se eles têm uma relação, inclusive, com os russos, né, com os eslavos do leste, né, os eslavos orientais ali da Europa. E essa construção de uma Escandinávia com essa cara que a gente tem hoje, né? Ou seja, uma Escandinávia minimalista, né? De móveis práticos, uma Escandinávia muito voltada para a produção industrial pesada, né, como é o caso da indústria automobilística na Suécia, principalmente com empresas como a Volvo, mas também a produção de bens de consumo como o Lego, que vem da Dinamarca, ou celulares e tecnologia como a Nokia, vinda da Finlândia, também se une a uma exploração muito intensiva por parte desses países de recursos naturais e recursos ambientais, seja na questão madeireira, né, diante, enfim, da possibilidade de exploração das florestas localizadas, sobretudo no norte da península escandinava, mas também de outros tipos de recursos, como o minério, a água das geleiras, a exploração por meio de turismo ali daquela região e também, no caso da Noruega, principalmente, a exploração do petróleo marítimo que se encontra nas regiões do mar territorial.
Mas não são só apenas esses aspectos econômicos que demonstram uma modificação também na própria estrutura da relação entre esses países escandinavos. Isso porque durante muito tempo esses países tiveram relações muito próximas, incluindo a existência de uma união de coroas entre Dinamarca, Suécia e Noruega, que horas era uma união de coroas entre Noruega e Dinamarca, depois era entre Suécia e Noruega, horas era entre Suécia e Dinamarca, enfim, né, uma relação muito próxima desses países ainda não organizados dentro de uma perspectiva de um Estado nacional. Essa estrutura ela vai surgir apenas no pós-Segunda Guerra Mundial. Basta a gente recordar que, por exemplo, a Noruega oficialmente só vai se tornar independente da Suécia, totalmente independente, em 1905, quando os noruegueses elegem um rei que não é o mesmo rei da Suécia. Até aquele período, desde as guerras napoleônicas até 1905, a Noruega era governada pelo rei da Suécia. Né? A Suécia também perde a Finlândia para o Império Russo em meados do século XIX e isso acaba constituindo uma certa diferença com relação àquela região. Hoje em dia, porém, no século XXI, a gente vê umas mudanças importantes com relação a essa ideia de Escandinávia. Né? Em primeiro lugar, a gente vê a atuação dessas empresas de exploração de recursos naturais se expandindo para outras regiões que não apenas o território desses países. Então a gente vê muitas mineradoras, exploradoras de petróleo, enfim, outras empresas que acabam explorando recursos naturais, se localizando também em regiões como a América Latina e o Caribe, a África, fazendo investimentos no Sudeste Asiático, em prol de utilizar a sua tecnologia mais antiga, não desperdiçar essa tecnologia mais poluente, inclusive, que demanda mais do território, em troca, né, de utilizar nos seus territórios nacionais uma tecnologia mais avançada, mais verde. Né? E não só apenas essa relação da economia desses países com relação à economia de outras regiões do mundo é importante para a gente entender, mas também um movimento muito importante de alargamento gradual dessa identidade nórdica. Né? Isso tem relação direta, inclusive, com a entrada recente da Finlândia e da Suécia na OTAN. Não é? Recentemente, no meio aí do conflito, da guerra na Ucrânia, a gente observou, né, a gente pôde testemunhar, na verdade, que o presidente da Suécia, da Finlândia e a primeira-ministra da Suécia solicitaram à OTAN, né, entregaram seus pedidos de adesão a essa instituição. E provavelmente no noticiário vocês observaram essa notícia sendo dada como uma quebra possível de neutralidade típica da Suécia e da Finlândia diante, né, da OTAN e do quadro de segurança europeu. Porém, nem isso é tanto uma novidade, nem isso deveria nos espantar tanto. Pego uma parte ou outra, né? Uma parte antes da outra. Vamos falar da questão da novidade. Qual que é a grande questão aqui? A entrada da Suécia, principalmente, na OTAN, está mais relacionada à capacidade produtiva do país em termos de produção bélica e de indústria pesada ligada à indústria automotiva. Né? Nesse sentido, parece ser importante a gente recuperar que, embora a OTAN, a Suécia, não fizesse parte da OTAN durante todo esse período de expansão da OTAN em direção ao leste da Europa, a Suécia tinha uma base industrial bélica relevantemente conectada com os padrões OTAN. Tanto que aqui no Brasil, vocês vão se lembrar que alguns anos atrás, acho que mais de uma década atrás, a gente estava discutindo a compra de caças para a Força Aérea Brasileira. E havia 3 opções. Né? A gente tinha uma opção francesa, que era o Rafale, a gente tinha uma opção americana e uma opção sueca. Né? A gente acabou optando, de uma forma ou de outra, pela opção sueca, pelo Gripen, né? Pelo jato produzido lá na Suécia. Mas qual que é a jogada? Né? O Gripen ele é produzido com padrão OTAN. A Suécia, portanto, a entrada da Suécia na OTAN, ela não é novidade, não, assim, ela é uma formalidade relacionada a um país que já vinha se integrando geoeconomicamente à aliança do acordo da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
né? Ou seja, a produção, a base produtiva já estava consolidada lá na Suécia, e isso está diretamente ligado às necessidades dos Estados Unidos. Desde o governo Obama, né, em que o Estado americano se comprometeu a evitar tantas mortes nos conflitos nos quais os Estados Unidos estavam engajados no contexto internacional, os Estados Unidos passam a olhar para a OTAN como um espaço geoeconômico muito estratégico e muito relevante, o que inclusive faz com que o governo Trump e o governo Biden olhem para a OTAN com muito mais atenção do que o governo Bush e o governo Obama, por exemplo, né? Porque o investimento dos Estados Unidos na área de segurança estava relacionado a manter o engajamento com conflitos internacionais, principalmente no Iraque e no Afeganistão, mas evitar uma quantidade excessiva de mortes de soldados dos Estados Unidos nesses conflitos. E a opção tomada pelo governo Obama e continuada pelo Trump e pelo governo Biden foi justamente a opção pela dronização e pela algoritmização, ou seja, a utilização, né, a retomada do programa de drones e, portanto, né, de exportação da morte nesses conflitos, né, envolvendo impactos psicológicos, mas não morte de pilotos americanos de drones, né, diretamente no campo de batalha, e também no caso da algoritmização, o conluio com a Big Tech lá dos Estados Unidos e a tentativa de tentar reunir capacidades de vigilância e controle por meio da análise das redes sociais. O fato de que os Estados Unidos precisavam reestruturar a sua economia para ter recursos para investir na dronização e na algoritmização acabou levando o país a ter que abrir mão da produção bélica interna nos Estados Unidos. E aí a OTAN acabou aparecendo como essa grande oportunidade de que a produção se mantém estratégica, entre aspas, né? Os Estados Unidos conseguem controlar de uma forma ou de outra ainda os sistemas bélicos produzidos pela OTAN, mas ele não precisa se responsabilizar pela produção de mísseis, pela produção de aviões, pela produção de tanques e por aí vai. Nesse sentido, a entrada da Suécia parece ser mais óbvia do que a entrada da Finlândia, por exemplo, na OTAN. Um país neutro, mas um país que gradualmente vem se aproximando da União Europeia como um todo, né? A Finlândia, dos países escandinavos, junto com a Dinamarca, é aquela que está mais integrada com a economia do bloco da União Europeia. E a saída do Reino Unido da União Europeia abre a potencialidade para que a União Europeia comece a se integrar, a dar mais atenção a países que estejam integrados e comprometidos, inclusive com o euro, né, com a moeda única do bloco europeu, como uma solução importante, né, para a retomada da economia europeia, pelo menos não só da crise de 2008, mas principalmente agora com os efeitos da Covid-19. A entrada da Finlândia, portanto, na OTAN, ela acaba sendo a culminância do processo de identificação com a Escandinávia de outros países ali da região. E aí a gente tem que olhar para essa Escandinávia ampliada quando a gente observa, por exemplo, que durante o governo Trump houve uma proposta de compra da Groenlândia para a Dinamarca. O governo Trump sugeriu comprar a Groenlândia, né? A Groenlândia, ela é um território autônomo dentro da Dinamarca, né? Ela tem um parlamento próprio, mas ela depende da Dinamarca para questões estrangeiras e questões de defesa, né? Relações exteriores e segurança e defesa. E a Groenlândia também está conectada, né? Ela anda passando por um processo muito forte de conexão com a sua população originária, né? Tanto que a língua utilizada pelos povos originários da Groenlândia foi reconhecida recentemente, em 2013, se não me engano, como língua oficial da Groenlândia, e também a bandeira foi substituída. Não é só a bandeira da Dinamarca, mas foi criada uma bandeira para a Groenlândia em específico. Esse processo entre Dinamarca e Groenlândia a gente também viu com relação à Holanda e ilhas no Caribe, como Curaçao e Aruba, né? E recentemente Barbados com relação ao Reino Unido, ou seja, uma equalização de direitos de uma relação que até então tinha muitos resquícios de uma relação
colonial. Então a Groenlândia ela está aí junto com a Islândia, né, ligada e conectada nessa realidade, sendo que a Islândia também passou por um processo muito importante depois da crise de 2008. Na Islândia, 1/4 da população economicamente ativa estava desempregada depois da crise de 2008. Isso gerou um movimento importante de, inclusive, reformulação política do país. A Islândia reformulou a sua constituição, transformando-se menos numa economia de mercado, nos moldes dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente, passando a se tornar uma economia de bem-estar social muito mais ligada ao método norueguês e dinamarquês de obtenção dos recursos pela exploração natural, né, dos recursos naturais e investimento no estado de bem-estar social para os seus nacionais. No lado oriental, digamos assim, cabe a gente perceber que a entrada da Finlândia não está tão distante assim de uma outra expansão acontecida na OTAN com relação à Estônia e à Lituânia. Né? A Estônia e a Letônia, perdão. A Lituânia ela tem uma existência muito mais ligada às dinâmicas da Polônia, da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia, mas a Letônia e a Estônia vêm se identificando cada vez mais desde o seu período de independência, mas com maior ênfase a partir dos anos 2000, com essa identidade escandinava. Inclusive, para a Estônia, uma das propostas da bandeira estoniana era a bandeira, né, com aquela cruz nórdica chamada, né, que é a bandeira, o formato comum da bandeira dos países escandinavos. Essa bandeira não foi aprovada, apesar dela ter tido muito apoio popular, mas ela representa a identificação da Estônia e da Letônia com os países nórdicos, com a região do Mar Báltico, também como uma forma, como um mecanismo de se inserirem dentro da lógica da União Europeia. Esses três países, Letônia, Estônia e Lituânia, a gente conhece como países bálticos, mas eles também estão gradualmente se identificando com dinâmicas específicas. A Lituânia se insere mais ou menos naquele projeto da Europa Central que a gente já abordou aqui no canal, enquanto que a Estônia e a Letônia estão mais ligados a essa identificação com a Escandinávia e a ampliação, né, para além daqueles 5 países iniciais da Escandinávia e também das suas dinâmicas de regionalização econômica, securitária, política e cultural. Né? Então a gente vem observando essa transformação na Escandinávia como um todo, essa ampliação e uma reformulação do que é ser escandinavo no século XXI. Uma identidade que vai sendo compartilhada e que vai construindo, né, práticas comuns para esses países que vêm enfrentando problemas. Isso não quer dizer que todos eles sejam iguais entre si. Né? E acho que é muito importante a gente colocar essas diferenças também para entender as lógicas de regionalização. A Suécia, por exemplo, tem uma postura, até por ser a economia mais embasada na indústria ali daquela região, ela tem uma lógica muito mais liberal. A gente viu isso na Covid-19, né, quando o governo da Suécia causou muitas mortes dentro da sua população em razão de opção de não fechar a economia, as lojas, né, os ambientes públicos e não recomendar o uso das máscaras. Mas a gente vem observando, né, que gradualmente, por outros meios, essa dinâmica de expansão e integração dos países da Escandinávia com a União Europeia, um fôlego que a União Europeia recebe a partir de 2016 com a saída do Reino Unido, vem se aprofundando cada vez mais e encontra na OTAN também um método de integração regional aí na parte de segurança. A ideia aqui era mais fazer um panorama geral, como a gente vem fazendo dessas regiões. Se você quer saber de alguma região do mundo, algum país, ou tem alguma dica ou dúvida com relação aos nossos temas, coloca aqui no canal, a gente está muito feliz, a gente passou de 1.900 inscritos, esperamos chegar logo em 2.000 e a gente está preparando muitas surpresas para quando a gente chegar lá. Tá bom, gente? Muito obrigado e até semana que vem.